eu troquei essa seta por raiz de P. Lembra-se? Eu disse assim, se tiver 1 sobre raiz de 2, a seta tem esse tamanho, ao quadrado meio, então a probabilidade seria 1 meio. E depois eu disse, em vez de for 1 meio, vamos pôr P, que é mais bonito, fica mais abstrato e tudo mais. Mas não é só isso. Se fosse 1 meio, estava errado. Porque, na realidade, uma coisa que nós temos de ver é que as probabilidades têm de adicionar para 1. Então, eu não posso dizer que... Eu começo com uma partícula aqui, e agora eu vou escolher um caminho, e a seta roda, 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 e acaba numa forma. Outro caminho, e acaba de outra forma. Se eu disser, esta seta tem tamanho... E tenho 3 caminhos, por exemplo. E eu digo, cada um dos 3 caminhos, a seta acaba com 1 sobre raiz de 2. Isso não pode ser. Porque aí dava a probabilidade 1 meio, mais 1 meio, mais 1 meio, dava 3 meios. Não é? Então, se eu tiver... Só para entender melhor. Se eu tiver assim, um ponto A, e depois tenho um fotodetector aqui no ponto B, outro fotodetector aqui no ponto C, outro aqui no ponto D, ok? E aqui no meio, de A até B, pode ter espelhos, paredes, várias coisas. E o que eu faço para estudar a probabilidade do fóton sair de A e chegar a B? O que é que eu faço? Bom, estudo todos os caminhos que dá para ir de A para B. Para cada caminho, lembram-se, tem a seta a rodar, roda, 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 roda. Somo todas as setas possíveis e no fim, seta, aqui. Aqui tenho outra seta. E aqui tenho outra seta. Ok? Se esta seta tem um tamanho AB, esta seta tem um tamanho DC e esta seta um tamanho Dzinho de grande, a probabilidade de chegar aqui, a probabilidade de sair de A e chegar até B é igual a DAB ao quadrado, é igual aqui, e por isso DB ao quadrado mais DC ao quadrado mais DD ao quadrado é a probabilidade de chegar a B ou a C ou a D, tem de ser menor ou igual a 1. No máximo pode ser 1, se for impossível chegar a outros pontos, mas se houver mais detectores, vai dar menor do que 1. Ok? Então, eu não posso, de repente, dizer que tenho várias setas com 1 sobre raiz de 2, porque aí dá 1 meio, mais 1 meio, mais 1 meio. Ok? Quando eu corrigi para P, estava bem. Ok? Mas não é apenas uma pequena correção, não é apenas... A forma como eu expliquei, vocês podiam pensar que estava apenas a tentar ser mais geral, mas não, era mesmo da forma que eu tinha feito, com 1 sobre raiz de 2, não estava bem, porque depois, quando eu começasse a adicionar setas, se eu punha 1 sobre raiz de 2, e depois punha outra seta de 1 sobre raiz de 2, tinha uma seta com tamanho 2 sobre raiz de 2. 2 sobre raiz de 2 ao quadrado é maior que 1. Então já tinha uma seta cuja probabilidade já estava a dar maior que 1, já nem sequer fazia sentido. Ok? Tudo bom. Então, só para enfatizar este ponto, vamos então imaginar de novo o experimento da dupla fenda, mas vamos pensar um pouquinho devagar. O experimento da dupla fenda começa com A, e depois o que eu disse é que tinha uma parede aqui, e nessa parede tinha 2 fendas, mas em vez de pôr fendas, vamos primeiro pôr 2 detectores. Vamos pôr um detector aqui, e vamos pôr um detector aqui. Ok? E agora, o fóton, eu jogo de A, e ele vai ter uma probabilidade de chegar a B, e uma probabilidade de chegar a C. Ok? Bom, se eu jogar o A reto aqui, com um tubo aqui, ele nunca chega a B nem a C. Só chega aqui ao meio da parede. Então, para ele ter uma probabilidade de chegar a B e a C, bom, há várias formas de fazer. Eu posso pôr aqui uma entrada, uma saída muito apertada. Lembram-se quando a saída começava a ficar pequena, começava a tocar os sinais longe. Então posso fazer várias coisas. Mas o que importa é que há uma seta aqui que representa a soma de todos os caminhos de A para B. No total dá uma seta assim. E aqui dá outra seta qualquer, por exemplo assim. E esta seta pode ter tamanho raiz de P, como eu tinha falado, e esta pode ter o tamanho raiz de P.
ok? Por exemplo, se fosse simétrico, e a probabilidade de chegar a este detector é P, e a probabilidade de chegar a este detector é P. Ok? Então, o que significa isso? Significa que quando eu jogo um fóton, e eu começo a jogar fótons, ok? E quando jogo, ele ou chega a B ou chega a C. Então, por exemplo, eu jogo o primeiro fóton, chegou a B. Jogo o segundo fóton, também chegou a B. Jogo o terceiro fóton, também chegou a B. Jogo o quarto, chegou a C. Etc. E passado fazer o experimento muitas vezes, vou ter barras mais ou menos parecidas, não vai ser exatamente igual, em que o tamanho desta barra vai ser P vezes o número total de fótons que eu jogo. Certo? A probabilidade é P de chegar a cada um deles. Vou ligar o ar, é melhor? Ok, bem, então isto é o que significa. Então é neste sentido, por exemplo, que eu enfatizei na aula passada que o fóton é uma partícula. Ele ou chega no detector B ou chega no detector C. Ok? E eu vou marcando lá quantos chegam aqui, e no fim tenho umas barras em que tenho P aqui, uma fração P aqui, uma fração P ali. Ok. Depois, o que eu posso fazer então é o tal experimento em que eu agora, em vez de pôr um detector, abro um pequeno buraco e abro aqui outro pequeno buraco. Tenho mais uma vez o A aqui, mas em vez de pôr um detector, eu abri agora ali um buraco. Mas isso não influencia nada a seta aqui. A seta aqui está igual ao que estava ali e aqui. Isto apenas significa que se eu colocasse lá dois detectores, essa seria a probabilidade de eu obter lá. Mas não coloquei, mas tudo bem, a seta continua lá. A seta vai rodando, independentemente de eu pôr um detector aqui ou não. E depois roda mais, independentemente de eu pôr um detector aqui ou não, etc. Tudo bem, então a seta está ali. E agora, eu vou pôr aqui uma parede e vou detectar onde chega na parede. Ok? Que é o mesmo que dizer que vou pôr muitos fotodetectores aqui. Ou vou pôr uma placa fotográfica, deteto onde chega aqui na parede. Em qualquer ponto da parede. Okay? E agora, aqui é que fica mais interessante, porque se eu tiver um ponto, ok? Agora tenho dois caminhos que contribuem. Tenho este caminho, que vem por aqui até aqui. Ok? E tenho este caminho que vem daqui até aqui. Ok? Agora reparem, a seta começou aqui com tamanho 1, porque ele foi jogado de A, por isso tinha uma probabilidade 1 de estar em A no início. E depois ficou raiz de P aqui, raiz de P aqui. Ok? Agora, ela está com raiz de P aqui, e o que é que acontece daqui até aqui? A seta roda e vai diminuir. Ok? Então, ela chega aqui com um tamanho, aqui a seta pelo caminho branco, chegou com um tamanho raiz de, por exemplo, Qzinho, em que Qzinho é menor do que P. Ok? Reparem, para fazer aqui um parênteses, eu podia ter feito, antes de fazer este experimento, eu podia ter dito assim, quando o fóton passa aqui, eu posso fazer um experimento em que vou pôr aqui o emissor de fóton, vou mandar o fóton daqui. Em vez de mandar daqui de trás, mando daqui. Ok?
Se eu mandasse daqui, o que é que acontece? A seta no início não estava com raiz de P aqui. Estava com 1 para cima. Certo? Estava com 1, porque veio daqui. Rodou e agora tinha um tamanho aqui. Portanto, se eu fizer aqui esse experimento, em que eu tinha os dois buracos, e coloquei o meu emissor aqui, coloquei aqui o A, significa que eu começo com tamanho 1. E agora, quando chego aqui na parede, neste mesmo ponto aqui, quando a seta veio daqui para aqui, está numa direção qualquer, por exemplo assim, com raiz de, vamos imaginar outra letra diferente, R. Significa que quando ele sai daqui, tem uma probabilidade R de chegar aqui. Certo? Reparem, eu até tentei fazer o desenho com algum cuidado. Reparem, a seta roda daqui para aqui, e daqui ela roda e acaba em pé. Ou seja, se eu rodar um pouquinho aqui, também tenho de rodar esta um pouquinho aqui. Então por isso eu pus esta em pé e pus esta um bocadinho para o lado. Estão a ver? E qual é a relação entre estas três letras? P, Q e R. Qual é a relação entre... Ora bem, o que é que está a acontecer? É uma evolução. A seta diminui por P e depois diminui até Q. Ou então diminui de 1 até R. Então, estes fatores é por quanto é que a seta diminui. É um fator. Então, é como se fizesse zoom in. Eu posso ampliar algo ampliando por um fator de 2 e depois por um fator de 3, dá no total um fator de 6. Multiplico os dois. Então, daqui para aqui, o que eu estou a ver é a seta roda e diminui por um fator de raiz de R. Daqui para aqui roda e diminui por raiz de P, e no total diminui por raiz de Q. Então, o total, que é a raiz de Q, vai ser igual ao que diminui na primeira parte, vezes o que diminui na segunda parte. E, portanto, este Qzinho é P vezes R. Ok? Concordam comigo? Porque o que ele diminui no caminho total é o que a seta diminui daqui até aqui, que é a raiz de P, e daqui até aqui, que pelos vistos é a raiz de R. Por total, raiz de P vezes raiz de R dá raiz de Q. Agora, este argumento diz-me, eu conseguia calcular estes números fazendo o experimento várias vezes. Só tinha de ver a probabilidade de chegar aqui. Depois tinha de ver, punha aqui uma emissor, via a probabilidade de chegar aqui. E assim, fazendo o experimento várias vezes, eu adivinhava qual a probabilidade se eu abrir o caminho. Mas eu não sei a direção da seta. Aqui só estou se eu meço só probabilidades, não conseguia adivinhar a posição da seta. Okay? Então eu não consigo, fazendo este experimento só várias vezes, se eu fechar este buraco, não sei o que vai acontecer, porque não sei a direção desta seta e da seta amarela, não consigo saber se elas vão adicionar ou cancelar. Tudo bem, então agora temos a seta amarela, que vem por outro caminho, e vai dar outra seta, que pode ser aqui, vamos dizer que tem aqui, não vou desenhá-la, vou escrever que está aqui uma seta de tamanho raiz de Qzinho. Certo? Mas aí depende. Agora é importante especificar o sentido. Porque ou o sentido é o mesmo da branca, ou é o contrário, ou intermédio. Certo? Agora aqui há várias hipóteses. Se for igual, eu tenho a branca, e depois tenho a mesma, e nesse caso fico com um tamanho que é o dobro, e por isso a probabilidade, que é o quadrado, é 4 vezes maior. Aqui a probabilidade de obter uma partícula aqui fica a ser igual a 4 vezes Q. Certo? Porque é 2 vezes raiz de Q ao quadrado.
Então é importante ver que é igual a 4 vezes a probabilidade com um buraco aberto. Então, quando eu tinha um buraco aberto, a probabilidade Qzinho de chegar lá. Quando tinha outro buraco aberto, havia uma probabilidade Qzinho de chegar lá. Eu abro 2 buracos, jogo um fóton apenas, não estou a jogar muitos, não estou a jogar ondas, e a probabilidade fica a ser 4 vezes maior. Então é de facto contraintuitivo, e a única explicação é que estamos de facto a somar 2 caminhos. Se quiserem dizer, como eu somo 2 caminhos, significa que o fóton passa nos 2 ao mesmo tempo. Podem, ninguém vos proíbe de fazer isso. Mas aí já é um passo a mais. Eu estou apenas a dizer como calcular a probabilidade. Mas estou a ser honesto. A probabilidade calcula assim, um caminho mais outro caminho. E vocês querem dizer, então isto significa que o fóton passa nos 2 buracos ao mesmo tempo? Eu acho que sim. Eu gosto de dizer. É verdade, acho que sim. Mas reparem que o que estamos a fazer não é olhar para o fóton. Estamos a enviar o fóton e medir no fim. Se tentarmos ver, vamos ver por que buraco ele passa, vamos pôr detectores aqui, estragamos o resultado. Porque se eu colocar aqui um detector, o que é que acontece? Eu coloco aqui um detector porque eu quero saber se ele passa aqui. Então eu jogo um fóton e quando ele chega aqui, o detector faz plim. E agora eu sei que ele está aqui. Então, quando eu sei que ele está aqui, qual é a seta aqui? Não é a raiz de P, é 1 para cima. E qual é a seta aqui em baixo? Bom, eu sei que ele está ali em cima, portanto a seta agora aqui em baixo é 0, está vazia. Então se eu puser um detector, de repente a seta fica 1 aqui, nada aqui, começa 1, vai até aqui e dá a raiz de R. Então o resultado muda. Então no sentido de eu dizer, eu interpreto o resultado final como ele indo pelos 2 caminhos, pode ser. Se eu tentar olhar e ver o que acontece, não consigo mostrar isso, como não consigo mostrar o fóton aí pelos 2 lados. Mas é claro que não posso, porque a partícula, se eu a deteto, ela bate aqui ou bate aqui. Não pode bater metade em cada lado. Então, é uma questão de filosófica, se querem dizer se o fóton passa pelos 2 lados ou não. Eu gosto de dizer que passa, mas o que é importante é saber como funciona, quais são as regras para entender o que funciona. Ok, mas isso foi uma possibilidade aqui. Pode haver outra possibilidade. Pode acontecer outra coisa. Se, em vez disso, tiver a seta branca e a seta amarela ao contrário, aí a probabilidade é igual a 0. Aí o seta no total tem uma seta nula, também é 0. E aí, de repente, eu tinha um buraco que azinho das vezes chegava lá um fóton, tinha outro que azinho chegava a um fóton, abro os 2, nunca chega. Que é de facto contraintuitivo, mas é assim que funciona. Ora, eu agora tenho 2 hipóteses. Queria falar de 2 coisas hoje. O que eu gostava de falar agora um pouquinho é de alguns efeitos interessantes que nós podemos aprender, que ajudam a entender melhor a física quântica quando temos vidro. Isto é, agora vou enviar um fóton e ele pode passar por um pedaço de vidro. E ele passa e continua aqui. E aqui temos vidro. E agora podemos perguntar qual a probabilidade dele passar, qual a probabilidade dele refletir. Posso colocar um detector aqui e posso imaginar um detector aqui. E por vezes este detector toca, por vezes este detector toca. Que é como quando nós temos um vidro e olhamos no vidro e vemos a nossa reflexão no vidro. Então por vezes alguns fótons voltam para trás,
por vezes alguns continuam, certo? Então é interessante. E o que é que nós sabemos? Sabemos que se eu jogo fótons, se jogo muitos fótons, ponho um detector aqui e um detector aqui, tipo 80% toca aqui, 20% toca aqui, certo? Não pode, então a percentagem que toca aqui ou que toca aqui tem de adicionar para 1. Ok? Agora, eu estava a fazer a conta hoje no metrô, antes de vir para aqui, e não me está a dar 1, está-me a dar menos que 1. Estou a perder alguns fótons, não sei o que está a acontecer, posso tentar fazer a conta aqui em direto e ver se vocês descobrem um erro, mas eu estou a calcular, estou a fazer a conta e não está... Estão-me a desaparecer alguns fótons aqui, parece que estou-me a dar menos do que 1. Pronto, posso explicar isto e tentamos todos juntos descobrir onde está o erro. Ou então, posso primeiro começar com a segunda coisa que eu ia explicar, que é um paradoxo muito interessante em física quântica que se chama a bomba de Hardy. Ok? Então, o meu objetivo hoje é falar um pouquinho sobre estas duas coisas. Em ambos os casos, quer na bomba de Hardy, quer no vidro, matematicamente vão aparecer infinitos caminhos, infinitas possibilidades, ou infinitos processos. Então eu gostava de vos lembrar algo sobre somas infinitas, aqui um parêntese matemático para vos lembrar de algo. Bom, sabem, não sei se isto é óbvio ou não para todos, mas vamos fazer aqui uma conta. Quanto é que dá 1 mais R ao quadrado, mais R ao cubo, mais R à quarta? Okay? Quem é que já viu, quem é que sabe fazer esta soma? Quem é que já viu esta soma no ensino médio? Quem é que nunca viu? Ok. Então, vamos fazer esta conta aqui. Vamos imaginar que isto é uma soma, vamos chamar S, e eu quero fazer esta soma. O R é um número pequeno, por exemplo, um décimo. Então tenho 1 mais um décimo, mais um centavo, mais um milésimo, etc. Certo? Então estou a adicionar cada vez números mais pequenos. Ok? Então eu quero fazer esta conta aqui, em que R é pequeno. Podem imaginar, por exemplo, um décimo. Ok? Então, como é que eu posso fazer esta soma? Eu não sei o valor desta soma, mas reparem que se eu fizer S vezes R, multiplico por R todos os termos, o que é que acontece? Aqui fica R, aqui R ao quadrado, R ao cubo, R à quarta, R à quinta. Ou seja, fica quase igual à soma inicial, só me falta um termo. Qual? 1. Concordam? Eu multiplico por R, fica igualzinho, falta só o 1. Então, eu multiplico por R, fica igualzinho, mas falta o 1. Concordam? Já está. Então pronto, já está feito. Então agora é só resolver. Passo isto para este lado, o 1 para este lado, e então a soma dá 1 sobre 1 menos R. Certo? Já está. Só para confirmar, reparem, se o R for um décimo, estou a fazer 1 a dividir por 1 menos um décimo. Portanto, é um número mais pequeno do que 1, por isso 1 a dividir por um número mais pequeno do que 1 dá um número maior do que 1. Tá bom, porque é 1 mais qualquer coisa, tinha de dar um número um pouquinho maior do que 1. Ok? Por isso parece que funciona. Se o R for negativo, estou a dizer 1 menos qualquer coisa, mais qualquer coisa, menos qualquer coisa, mais qualquer coisa. E aí, se o R for negativo, já estou a fazer 1 a dividir por uma coisa um pouquinho maior do que 1, já dá um pouquinho menor do que 1. Ok? E está bom, porque estou a subtrair.
Mas é interessante que temos uma soma infinita, mas sabemos calculá-la facilmente. Ok? E portanto, da mesma forma, só para explicar, se eu tiver 1 mais 1 menos r mais r ao quadrado menos r ao cubo mais r à quarta menos r à quinta mais tá. Isto é igual a quanto? Se eu tiver agora esta conta, esta aqui. Qual é a diferença entre esta e esta? O que é que eu posso fazer igual a esta? É só trocar uma coisa, olha aqui. É só trocar alguns sinais. É só trocar R por menos R. Porque se eu trocar R por menos R, o sinal troca, mas este não, porque R ao quadrado ou menos R ao quadrado é igual. Então se eu trocar R por menos R, só troco o sinal dos ímpares. Certo? Então é só olhar para o resultado final e trocar R por menos R. E então fica 1 sobre 1 mais R. Ok? A única coisa que fiz foi daqui para aqui, troquei R por menos R. Porque isso é o que eu faço para obter daqui para aqui. Deixa eu pensar. Portanto, são 10h30. Tá bom. Então vamos começar com o vidro. Eu vou começar. E eu acho que quando chego ao ponto em que as minhas probabilidades não estão a adicionar para 1, ou resolvemos o problema ou fazemos uma pausa. Porque eu acho que nesse ponto vai ser quando vai ser a hora da pausa. Mas eu acho que vamos conseguir resolver o problema enquanto explicamos. Vamos lá ver. Então, eu quero agora dizer o que acontece quando eu tenho vidro. Então vamos imaginar que eu tenho ar e vidro aqui. Ou água, um material que a luz pode propagar. Pode ser água também. E agora eu envio um fóton aqui. E o fóton pode chegar num fotodetector do ponto A até o ponto B. Ou pode voltar para trás e chegar aqui num ponto, no fotodetector em cima. No mesmo valor, mas ali ao lado mesmo. Então, eu imagino assim, ou vai ou volta. Certo? Ora, eu sei a regra para como o fóton se propaga. Ele vai rodando, rodando, rodando. Então, eu tenho uma seta aqui. Começou 1 para cima. A minha seta. E ela rodou, rodou, rodou. E agora aqui neste ponto está de qualquer forma. Está assim, por exemplo. Ok? E agora, o que eu tenho de dizer é o que acontece a uma seta quando ela entra no vidro. E o que acontece à seta quando ela reflete no vidro. Ok? Isso é uma regra nova que eu tenho de vos dizer. E o que acontece é o seguinte. Quando ela entra, imediatamente aqui, depois de entrar, ela está igual, mas com um tamanho diferente. Então vamos desenhar esta um pouquinho maior. E então esta seta tem o mesmo sentido. Ela logo depois de ter entrado,
Tem o mesmo sentido. E a seta que reflete, aqui mesmo, imediatamente depois de refletir, tem o sentido oposto. Esta seta aqui tem o sentido oposto. Ok? E agora o tamanho da seta. Se esta seta tem tamanho 1, antes de aqui, imaginem que esta tem tamanho 1. Se não tiver tamanho 1, é só multiplicar tudo por o tamanho da seta, é tudo proporcional. Se esta tem tamanho 1, esta seta tem tamanho... Vou dizer primeiro esta aqui. Esta que tem tamanho oposto, tem tamanho raiz de R. E então, querem tentar adivinhar qual será o tamanho desta aqui? Não. Como função de R. Como? Menos raiz de R, algumas pessoas estão a dizer. Então, se fosse 1 menos raiz de R, ver o que acontecia. Vamos tentar aqui, fazer aqui um tamanho. Vamos preencher aqui o tamanho já. Vamos dizer aqui... Ok. Não é 1 menos raiz de R, vamos ver porquê. Porque se fosse 1 menos raiz de R, se eu colocasse um detector imediatamente depois do vidro e outro para ver quanto é que reflete e quanto é que passa, se fosse 1 menos raiz de R, isso significava que a probabilidade de refletir, e eu ponho aqui um detector e ponho aqui outro detector, para ver quanto passa e quanto reflete. Qual era a probabilidade de refletir? A probabilidade era igual ao tamanho da seta ao quadrado, que era igual a R. Ou seja, R é a percentagem que reflete. E qual seria a probabilidade aqui? Seria 1 menos raiz de R ao quadrado. E então dá uma probabilidade que é isto, que é igual a que é 1 mais R menos 2 raiz de R. E a soma das duas não dá 1. Então eu perdia fótons. Como eu punha o vidro, desapareciam os fótons. Não pode ser. Então qual é o tamanho correto? Não é isto? Raiz de 1 menos R. Pode ter tamanho. Raiz de 1 menos R. E quanto é que vale R? Qual é o valor de R? Isso depende do material, claro. Não é? Se for um vidro, tipo, que reflete muito, o R vai ser maior. Se for um vidro que reflete muito pouco, vai quase tudo transmitir. Não é? Então, R depende do material. É uma propriedade do material. Que é que mede a capacidade de reflexão. Para o vidro, por exemplo, R é mais ou menos 0,04, porque o vidro reflete mais ou menos 4% da luz. Ok. E então, vamos fazer um experimento simples. Vamos fazer um experimento agora com esta nova regra. Vamos imaginar que temos aqui o meu vidro, envio. É o experimento ali, que já está ali. Tenho o A, o B e o C. Okay. E já temos a conta na realidade, então vamos fazer com mais calma. A probabilidade de A ir para C, imaginando que a seta de A até ao vidro e do vidro até C não tem tempo para diminuir de tamanho. A diminuição é na reflexão, que importa. Então, como reflete, pega um fator R, por isso a probabilidade é igual a R, que é igual a 4% para o vidro. Por isso, 4% de vezes chega ao C. A probabilidade de ir do A ao detector B que está dentro do vidro menos R, que é igual a 96%.
Então, 96% das vezes eu vejo luz em B, 4% vejo luz em C. Ok, aqui tudo bom. Agora as coisas começam a ficar muito mais interessantes quando eu coloco uma camada de vidro de tamanho fixo. Em vez de colocar o detector dentro do vidro, coloco o detector de novo fora do vidro. E agora, imagina uma situação em que eu envio fóton, tenho um detector B aqui e tenho uma camada de vidro aqui. Uma camada de vidro e tenho aqui um detector C. Ok? Ora, aí o que acontece? Vamos ver qual é o que acontece quando ele vem daqui e volta para aqui. Qual é o tamanho da seta ali? Ela roda, reflete, quando reflete, muda por um fator de raiz de R. Por isso, eu por este caminho tenho aqui uma seta que tem tamanho raiz de R. E por isso, se eu fizer ao quadrado, a probabilidade é igual a R. Que parece ser igual a 4%. E o que acontece à seta? Aqui a seta tem um tamanho, aqui a seta tem tamanho raiz de 1 menos R, depois de passar. Ela vem, passa mais uma vez. Então, depois de passar mais uma vez, tem tamanho. Diminui mais uma vez por um fator de raiz de 1 menos R. E por isso ela aqui tem tamanho raiz de 1 menos R vezes raiz de 1 menos R, que é igual a 1 menos R. E por isso, probabilidade aqui tenho uma seta, este caminho deu uma seta com tamanho 1 menos R, que corresponde a uma probabilidade que é 1 menos R ao quadrado. E se o R for 0.04, isto deve dar... Quanto é que dá isto? Dá... Quanto é que é isto? É 0.96 ao quadrado. Alguém pode fazer? É 0.04, como eu disse. Portanto, agora 1 menos R ao quadrado dá 0.96 ao quadrado. Que é igual a 92%. A seta está a rodar, chegou aqui numa dada direção, entrou, mesma direção, mas mais pequeno. Roda, está aqui numa dada direção, passou, mesma direção, mas mais pequeno. E depois roda mais. No fim, está numa direção qualquer, não importa. Aqui o que me está a importar é o tamanho. A roda, não importa a direção em que está, diminuiu de tamanho, roda, diminuiu de tamanho e chegou ao detector. E portanto, o tamanho quando chegou ao detector foi 1 menos R. O tamanho ao quadrado dá 0.92. E então eu agora tenho 4% das vezes aqui em cima e 92 aqui em baixo. E 92 mais 4 não é 100%. Ok? Então temos aqui um puzzle. 4% mais 92% não é 100%.
Ok? E então o que nós temos de fazer é este puzzle. E isso é o que vamos fazer. Vamos tentar fazer isto até à pausa. Ok? Vamos então ver qual a solução para este puzzle. O que está a acontecer. Tem de repete a pergunta, por favor. Pode. Também pode. É verdade. Okay? Então, a pergunta do vosso colega foi se a luz pode refletir também, não apenas na superfície do vidro, mas no fim, em ambas as fronteiras. E é verdade, e é aí que está a solução para este puzzle. Na realidade. Na realidade, não estamos a pensar em todos os caminhos possíveis. Ok? Falta caminhos. Há mais caminhos. A luz não pode... Não temos apenas que considerar a luz que vai aqui e reflete, ou a luz que continua sempre em frente, mas na realidade a luz pode fazer outro caminho, pode vir por aqui, entrar e refletir. Então tem outra possibilidade para chegar ali. Ok? Então eu tenho esta seta, mas tenho de adicionar mais a seta amarela. Ok? E se eu tiver sorte, a soma das duas dá 1% e já fico contente. Certo? Porque aí 92, aí já ficava contente. Ok. Então, vamos tentar. Vamos ver se conseguimos aumentar a probabilidade de chegar lá. E agora, como vamos estar a tomar várias setas, agora temos de pensar no sentido da seta. Como o vosso colega estava a falar, será que o sentido era importante? Não era por enquanto, mas agora que vamos somar setas, agora sim é importante. Agora é importante saber, esta seta amarela está a apontar no mesmo sentido ou não? Certo? E agora, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que se eu tiver um dado tamanho do vidro, ela roda, 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 bate, roda, 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 roda e a seta está no mesmo sentido. Claro que se eu mudar o tamanho do vidro um pouquinho de nada, muda quanto tempo ela roda e agora já está no contrário. Então, isso depende do tamanho do vidro. Depende da espessura. Ok? Então, vamos escolher primeiro uma espessura do vidro, um tamanho H, tal que a seta amarela está no mesmo sentido da branca. Ok, tudo bem. Escolhemos esse tamanho. Se aumentar um pouquinho já não está, mas escolhi certinho, então agora está. Então qual o tamanho da seta amarela agora? Esta seta amarela, qual é o tamanho dela? Bom, vamos ver. O que ela fez? Ela passou, entrou, refletiu e saiu. 3 operações. Cada mudança de material é um fator de raiz de 1 menos R. E cada reflexão é um fator de raiz de R. Portanto, esta seta tem tamanho raiz de 1 menos R, que é a entrada no vidro, quando entrou no vidro, vezes raiz de R, que é quando refletiu em baixo, vezes raiz de 1 menos R, que é a saída do vidro. Ok? E, portanto, o total é raiz de R vezes 1 menos R. Ok? E, portanto, a seta amarela, a seta branca, mais a seta amarela, tem no total um tamanho
a seta branca tinha raiz de R, a seta amarela tem aquele fator, e portanto, raiz de R está em evidência, 1, que vem da seta amarela, mais 1 menos R, que vem da seta, 1 que vem da seta branca, 1 menos R da seta amarela, ok? E portanto, deu 2, ok? Menos uma coisa pequenina, mas reparem, o 2 é bom, porque 2, quando eu fizer ao quadrado, dá 4, e então multiplicou por... Ok, vamos ver. Portanto, o R, quanto é que era? O R era 0.04. Portanto, alguém pode fazer esta conta? Quanto é que isto dá? Melhor, eu quero isto ao quadrado. Portanto, este valor ao quadrado, que é a probabilidade, é R vezes 2 menos R, tudo ao quadrado. Em que este R, como eu disse, é 0.04. Então, quanto é que dá isto? Então, isto dá aproximadamente 15%. Ok? Deu aproximadamente 15%. Então, eu não resolvi o meu problema. Porque agora tenho 15% a chegar acima, 92% a chegar abaixo, não adiciona para 100%. Ok? Portanto, temos aqui, continuamos a ter um problema, porque 15 mais 92 é maior do que 100. Exatamente. O que acontece é que estamos aqui a fazer duas possibilidades, mas há mais possibilidades. Há mais possibilidades. Vamos representar aqui outra. Esquecemos aqui uma em que ela vai, reflete, reflete e depois volta para lá. Ok? E na realidade vai haver infinitas possibilidades. E daí vamos ter de somar todas elas e daí vai aparecer esta expressão aqui. Por isso eu falei esta expressão aqui que vai ser importante daqui a pouquinho. Ok? Então temos também esta seta vermelha. Ok? Tudo bom. Agora vem a parte... Agora é que é assim. Eu já escolhi o tamanho do vidro. Certo? Agora já não posso escolher mais o tamanho do vidro. Então agora já não sou eu que decido a seta vermelha em que direção está. Agora nós podemos prever em que direção é que ela está. E é aí que eu provavelmente estou a fazer algum erro, porque tenho um caso que quando eu penso, as setas não estão a funcionar. Então agora vocês têm de estar com muito cuidado a ver se eu estou a dizer o sentido certo. Portanto, até agora não podíamos adivinhar o sentido. Tinha a ver com o tamanho do vidro. Dependendo do tamanho, a seta amarela ou estaria no mesmo sentido ou no oposto. Ninguém pode adivinhar só pensando o que é que a outra pessoa escolheu para o tamanho do vidro. Ok? Mas agora que já escolhemos o tamanho do vidro e dissemos a seta amarela, a seta vermelha, nós conseguimos adivinhar em que sentido ela está. Então, vejam se estou a adivinhar bem. Eu vou dizer que ela está no sentido oposto ao amarelo. Ok? Vamos ver porque é que isso tem que ser assim. Mas vejam, vamos lá ver. Portanto, eu tenho aqui um statement que é a seta vermelha tem sentido oposto à seta branca
Ou amarela, porque elas tinham o mesmo sentido. E a razão é muito simples, eu acho. Mas vejam se está certo. Este passo é importante. Porquê? O que é que a amarela fez? Ela desceu e subiu. Certo? Ela depois e subir, o sentido está igual. A vermelha desce e sobe. E desce e sobe. Então, se o sentido estava igual, cada descida e subida não muda o sentido, mas a vermelha tem uma reflexão extra. Ou seja, na parte de subir, de descer e subir, a direção está igual. Na segunda parte de descer e subir, também não muda o sentido, mas tem uma reflexão extra. E a reflexão, o que é que diz? Troca o sentido. Ok? Então, como a vermelha é igual a 2 vezes a amarela mais a reflexão, no total troca o sentido comparado com a amarela. Certo? Porque a amarela, reparem, ela a entrada e a saída é igual, não muda o sentido. O que muda o sentido é as reflexões. Ok? E então, o que é que estamos a dizer? Descer, refletir e subir, no total a direção é igual a que estava. Ok? E então, a parte de descer e refletir não muda o sentido. Mas aqui refletiu mais uma vez em cima. Ela também roda. Por isso eu não posso ignorar a propagação. O que eu estou a dizer é que ela... Sim, o que eu estou a dizer é o que eu já disse. Okay? Concordam com o que eu disse? Ela troca de sentido porque descer e subir manteve o mesmo sentido. Ela fez isso 2 vezes, mais uma reflexão em cima e a reflexão troca o sentido. Diga? O tamanho altera, claro. O tamanho altera. Mas o que me importa é o sentido aqui. Qual é o tamanho? Tem sentido oposto, é verdade. E tamanho. Bem, qual é o tamanho? Quantas vezes ela reflete? 3. Então, raiz de R ao cubo. E quantas vezes ela transmite? 2. Ela entra no vidro e ela sai do vidro. Então, 2 dá raiz de 1 menos R ao quadrado. Ou seja, no total, dá raiz de R vezes 1 menos R. Reparem que a única diferença deste tamanho para este tamanho é este R aqui. Que aqui não tem. Okay? Essa é a diferença entre estes dois. Ok? Eu aqui tinha 1 menos R. Aqui tenho a mesma coisa vezes R porque refletiu mais 2 vezes. Concordam? Então vamos ver o total agora. Agora, vamos estas expressões aqui vou apagar. Vocês já sabem esta soma aqui. Vamos usá-las agora. Eu não queria apagar. Deixem-me ver aqui. Vou deixar esta aqui de baixo e vamos apagar aqui. Ok. Então, vamos ver o total aqui em C. Eu tenho a branca, mais a amarela, mais a vermelha. E o que é que dá? Dá raiz de R vezes 1 da branca mais a amarela deu 1 menos R, certo? Ok? E agora,
A vermelha foi igual à amarela mais um R. Concordam? A vermelha e a amarela. Então, se é igual à amarela, vale a pena pôr aqui mais outro parênteses e dizer que a vermelha foi 1. Isto foi 1, foi a amarela. Aqui foi a amarela. E a vermelha, fator de R. Então, o que é que eu escrevo? Comparado com a amarela, eu ponho aqui R. E que sinal ponho aqui? Mais ou menos? O sentido foi o mesmo ou foi oposto à amarela? Oposto. Então, que sinal ponho? Menos. Certo? E este caminho, este foi da vermelha. Ok? Mas agora vocês estão a ver. Vamos fazer já infinitas trajetórias. Agora vamos fazer outras. Vamos dizer que ela pode muitas vezes e voltar para cima. Ok? Vamos imaginar uma que faz mais um salto. Qual é o tamanho da próxima? Bom, a próxima faz mais um pedaço, reflete mais 2 vezes. Certo? Porque ela bate, volta a refletir, reflete mais 2 vezes. Então, tem um fator de R adicional. Então, tem R ao quadrado. Se for mais uma vez, seria R ao cubo, etc. E o tamanho? E o sinal? Cada vez que ela faz uma coisa adicional, muda de sinal, pelo mesmo argumento. Porque cada pedaço assim, o sinal é o mesmo e depois reflete uma vez lá em cima que muda o sinal. Então, se aqui é um sinal menos, aqui é um sinal mais, aqui é um sinal menos, aqui é um sinal mais, etc. Fecha parênteses e depois fecha o parêntese total. Ali a escolha de sinais ali a alternar é pela mesma razão. Tem sentido oposto à seta branca, aqui pela mesma razão. Aqui o sentido é oposto à seta branca porque reflete no topo e isso muda o sinal. Enquanto que esta parte o sinal é o mesmo, esta parte o sinal é o mesmo e depois tem esta reflexão aqui que trocou o sinal. E por isso tinha um sinal menos. E agora quando eu vou fazer mais uma vez, esta parte não importa, mas troquei o sinal 2 vezes, então ficou mais. E da próxima vez, trocou o sinal 3 vezes e ficou menos, etc. E por isso os sinais alternam como está ali a explicar. Bom, vamos ver. Então, o que é que obtivemos? Esta soma aqui nós sabemos fazer, dá isto aqui. E então, no total, finalmente, deu raiz de R vezes 1 mais 1 menos R sobre 1 mais R. Não é? Porque aquela soma dá 1 mais R. E se eu puser no mesmo denominador, isso dá 2 raiz de R sobre 1 mais R. E por isso, a probabilidade de chegar a C é igual a 4R a dividir por 1 mais R ao quadrado. E alguém pode me dizer quanto é que isto dá? Em que o R é 0,04. Na realidade, para não é fundamental, mas é só por curiosidade, vai dar algo parecido com 16%, vai dar tipo 15% de novo, mais ou menos. É isso? 14,79, pronto, dá mais ou menos 14,8%. Ok. Esta é a probabilidade em C. Ok? Aqui acabei. Já não, esta conta está feita. Vamos pôr aqui uma caixa.
vamos corrigir a conta em baixo. Porque em baixo também não tem de ir direto. Também pode bater algumas vezes antes de chegar lá em baixo. Então, em baixo também não é verdade que seja apenas esta seta. É esta seta mais as outras setas. Falta muitas outras. Ela pode vir direto, pode refletir e depois vir, pode refletir duas vezes e depois vir, etc. Ok, então vamos lá calcular o tamanho em baixo. Que tamanho é que ela tem? Vamos ver. Ora bem, em baixo eu tenho a seta que vai direto, mais o caminho que vai assim, mais o caminho que vai assim, mais etc. E o que acontece é que aqui passou, por isso o tamanho foi raiz de 1 menos r ao quadrado, que deu no total uma seta com tamanho 1 menos r. E o que acontece é que o tamanho aqui, ele transmite duas vezes, mas refletiu duas vezes aqui. Então, o tamanho desta seta aqui é 1, vamos fazer só os tamanhos primeiro, é 1 menos r vezes r. E esta aqui transmite duas vezes e reflete 1, 2, 3, 4, por isso esta tem tamanho 1 menos r vezes r ao quadrado, etc. Então, deixem-me escrever a soma total com os sinais corretos. Ok? E no total, o total vai ser assim. Vai ser 1 menos r. Todas têm 1 menos r, vou pôr em evidência. A primeira seta dá 1. A segunda seta, vou pôr em amarelo, como antes, dá menos r. A outra seta dá mais r ao quadrado, etc. Menos r ao cubo, tá. Já vamos tentar explicar, podemos tentar daqui a pouquinho explicar os sinais, mas por enquanto vamos acreditar nestes sinais, só para ver o que acontece. E então, o que é que acontece aqui? No total, deu 1 menos r a dividir por 1 mais r, porque esta soma aqui dá exatamente 1 mais r, como tínhamos visto. Certo? Este é o tamanho da seta. Concordam? E por isso, a probabilidade de chegar a B é igual a 1 menos r ao quadrado a dividir por 1 mais r ao quadrado. Ok? E na realidade, se vocês virem, 1 menos r ao quadrado mais 4r, quanto é que dá? Ou melhor, quanto é que dá esta probabilidade mais aquela que está ali na outra caixa? Dá 1.
E tem de dar 1. E dá 1 exatamente, para qualquer R. Não é preciso pôr números para ver que dá 1. Ok? Se agora fizerem a conta, vão ver que esta caixa vermelha mais a caixa amarela é exatamente igual a 1. Ok? Certo? É óbvio, não é? Porque se fizerem o mesmo denominador, aqui tenho 1 mais r quadrado menos 2r. Eu somo 4r, troco o sinal de menos 2r para mais 2r. Mas com mais 2r é exatamente o que está aqui em baixo. Então dá 1. Ok? E portanto, agora, o puzzle resolvido. Ou seja, vamos resumir o que aconteceu. O que aconteceu foi que aqui eu tenho interferência construtiva. As setas, esta seta, aqui, exato, esta seta somou com esta. Certo? Não somar, porque não podem. Como nós vimos, algumas tinham de alternar. Mas as que começaram a alternar já eram mais pequenas, porque já vinham multiplicadas por R extra. Por isso as setas quase que somaram duas setas, por isso a probabilidade quase que quadruplicou. Por isso, exatamente, foi 15, por causa do alternar e tudo mais. Mas praticamente quadruplicou. Passou quase de 4% para 16%. Que é a tal ideia de é o tamanho que fica ao quadrado. No outro caso, para isto ser possível, o que aconteceu foi interativa. E então agora, a primeira seta, a segunda estava contra a primeira. Depois elas têm de alternar pelo mesmo argumento de antes. Mas o facto daqui ser um menos é porque em cima estava mais. Se eu agora mudar o tamanho do vidro, posso fazer interferência construtiva em baixo. E aí mudava o sinal mais aqui e mudava o sinal menos na outra. Ok? Ou seja, aqui estudamos o caso, o puzzle resolvido, para o caso de interferência construtiva em cima. Interferência construtiva em C. Isto é, passamos de 4% para 15% em C. O máximo possível. As setas estavam a ajudar o mais possível em C. E por isso estavam a prejudicar o mais possível em baixo. E por isso em baixo, a probabilidade de chegar aqui, se puser números, é 85,2%. Passou de 96% para 85%. Diminuiu muito. Diminuiu o mais possível que podia ter diminuído. Ok? E em cima aumentou o máximo que podia ter aumentado. Ok? E o total deu 1. Ok? Agora o que podíamos fazer, vamos fazer uma pausa, mas antes de fazer a pausa, deixem-me pensar, o que é que podíamos fazer? Estudar o outro caso. Estudar o caso em que escolhemos uma altura do vidro, em que lá em cima tentamos cancelar o mais possível. Escolhemos o vidro de tal forma que ele reflete o mínimo. Em vez de ser 4% passar para 16, vamos tentar passar de 4 para 0, receber o menos possível. Vamos tentar fazer interferência destrutiva em cima. E aí a conta muda um pouco. Ok? E quando eu estava a tentar fazer no metrô de cabeça, não me está a dar 1. Ok? Nesse caso não está a funcionar a resolução do puzzle. Então, vamos fazer uma pausa. Durante a pausa eu vou tentar fazer o caso destrutivo e depois vamos fazer todos juntos, a ver se conseguimos.
vou ter que levar esse espaço. Não sei nada, só volto um monte. Cadê você? Não, ele não. É o cara lá. Fiquei de meia foda-se, tá? Tem que ficar confortável. Vou ter que voltar que horas? 10h40. Acho que 45. Vai levar posto? Comecei a entender o fim agora. Caralho, eu entendi quase tudo pra essa aula. O Henrique não entendeu o bagulho de soma lá, cara, que a gente fica por aí. Já parei de anotar, já. O Henrique, meu filho, agora eu vou anotar pra ficar perigoso. Eu sou burro, mas não vou falar disso. Eu sou burro, eu não sei anotar não. Mó bagulho bonito de escrever, né, mano? Eu tenho que pelo menos mostrar que eu tô me esforçando, né, cara? Quando eu falava, eu entendi tudo. Reproduz isso de novo pra mim. Não, reproduzir isso não. Passa, eu quero ver. Quando vai voltar. Eu fui destaque, otário. Quando vai voltar como? Meu Deus, cara. Pelo amor de Deus, me ajuda. Me ajuda, pelo amor de Deus. Bora. Deixa eu ver se alguém postou minha foto.